na tarde dessa terça-feira, a CBF ela sorteou os confrontos da Copa do Brasil e também o chaveamento pelo resto do confronto. E bem, obviamente, a gente vai fazer aquela análise de quem eu acho que passa das quartas de final e chega nas semis, e de quem pode também chegar na grande final. Bem, começando pela primeira partida, né, que foi ser sorteada, é justamente Vasco e Atlético Paranaense. Bem, cara, eu acho que essa aqui é uma partida muito interessante, né? São times que hoje, atualmente no Campeonato Brasileiro, elas estão muito niveladas. O Atlético Paranaense está na 9ª colocação e o Vasco está na 10ª. O Atlético Paranaense ele vem com um futebol, como eu já disse aqui em vários vídeos do canal, muito precário desde a saída do Cuca. O time ele não vem desempenhando tão bem desde então. Já o Vasco ele vem crescendo nas mãos do Rafael Paiva e a chegada dos reforços, né? Ainda mais depois da saída, né, da 777, da administração do clube, ou pelo menos da suspensão dela, da administração do clube. Cara, eu vejo esse confronto aqui ele extremamente aberto. E aí eu vou trazer aqui um favoritismo um pouco maior pro Atlético Paranaense, pelo simples fato de decidir em casa. Cara, eu acho que você ter o poder de decidir essa partida em casa, o jogo de volta, assim, no seu terreno, é uma vantagem tão grande que isso aqui pode afetar completamente confrontos equilibrados com esse daqui, em confrontos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Eu acho que o Atlético Paranaense ele sai nessa vantagem, só que não por tanto. Eu ainda acho que é um 51-49. O Vasco tem completas condições de avançar nesse confronto e chegar numa semifinal da Copa do Brasil depois de tantos anos. Mas, de início, o Atlético Paranaense ele tem uma pequena vantagem só por conta realmente da decisão em casa. São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, outro confronto muito interessante, né? O São Paulo ele vem fazendo uma temporada muito boa desde que o Zubeldia ele chegou. É um time forte e é de fato um dos times a serem batidos aqui no Campeonato Brasileiro. Já do outro lado a gente tem o Atlético Mineiro, que começou muito bem com o Milito, só que vem oscilando desde então. O time ele sofreu uma queda muito vertiginosa, principalmente no Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza que assim, ambos os times eles vão priorizar as Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Então eu acho que isso daqui tem tudo para ser um jogão em si, sabe? O Galo ele vai acabar decidindo em casa, e isso eu acho que traz um pouquinho de uma vantagem pro Clube Mineiro. Já pelo lado do São Paulo, cara, ainda assim é um elenco fortíssimo. É um trabalho que eu acho que hoje é melhor do que o Atlético Mineiro e que tem totais condições para avançar nesse confronto. Eu coloco, mesmo que decidindo fora de casa, o time ele é favorito para avançar nessa chave aqui. E aí a gente teria, né, hipoteticamente, no que eu criei aqui, um São Paulo e Atlético Paranaense numa semifinal que aí eu tenho certeza que é favoritismo total do São Paulo. Eu acho que quem avançar dessa chave de Atlético Mineiro e São Paulo vai ter totais condições de chegar na final da Copa do Brasil. Bahia e Flamengo, outro confronto interessante. O Bahia ele vem sofrendo uma oscilação, porém conseguindo se recuperar recentemente depois de um bom início de ano. É aquele trabalho novo, né, um novo elenco, agora com o Grupo City, um novo técnico. O Rogério Ceni ele vem implantando um estilo de jogo muito interessante no Bahia, e o Bahia ele conseguiu bater de frente com o Flamengo no Maracanã, embora não tenha vencido. Já do outro lado a gente tem um Flamengo que ele vem numa queda na temporada no geral. O time ele vem esfacilando fisicamente, vem disputando 3 competições, isso aí vem cobrando um preço para o time rubro-negro. E hoje eu tenho uma real dificuldade em dizer quem seria o favorito desse confronto. Eu ainda coloco o Flamengo como o favorito a passar pelo fato do time ele decidir em casa. Isso é que eu acho que vai ser essencial para essa eliminatória. Porque são dois times que estão mais ou menos nivelados. O Bahia ele tá começando uma crescida de novo e o Flamengo ele tá numa descida evidente. Então eu acho que esse fator casa ele vai acabar sendo importante pro rubro-negro. Mas, no geral, é um confronto difícil e o Bahia ele tá completamente no jogo e tem totais condições de chegar nessa semifinal. Juventude e Corinthians. Cara, mais um confronto equilibrado. Os 4 confrontos que a gente teve, né para essas quartas de final da Copa do Brasil são equilibrados. Falando mais de Corinthians e Juventude mesmo, são 2 equipes que fizeram 2 confrontos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro. No início do campeonato, né, no primeiro turno, o Juventude levou a melhor em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi contra o Corinthians, só que era um time muito diferente desse Corinthians atual, que era o Corinthians Antônio Oliveira, né? Já na volta, o Corinthians, mesmo com 2 jogadores a mais, não conseguiu sair do empate jogando contra o Juventude em casa. Então eu acho que esse jogo ele vai ter esse temperinho a mais, sabe? E no geral, eu acho que as 2 equipes elas comemoraram esse confronto, sabe? São 2 times que no geral vão brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians mais do que o Juventude nesse momento. Elas estão mais ou menos niveladas, sabe?
eu acho que as duas equipes elas têm em real grandes chances de passarem para essa semifinal e as duas saem desse sorteio satisfeitas. Eu acho que se Corinthians e Juventude pegassem qualquer outro time, elas sairiam numa situação um pouco mais complicada. Eu daria aqui uma pequena vantagem pro Corinthians pelo simples fato de decidir em casa e o Corinthians decidindo em casa. Na Copa do Brasil, ele é um time fortíssimo. Ano passado, por exemplo, fez 2 remontadas, né, jogando o jogo de volta em casa. E Itaquera traz uma força monumental pro Corinthians. Só que o Juventude, novamente, ele tem totais condições de avançar. Se fizer, por exemplo, o resultado no jogo de ida no Alfredo Jaconi, o Corinthians ele vai se complicar e pode não conseguir reverter nesse jogo de volta. Sem falar que eu não sei como o Corinthians ele vai tratar essa partida, porque o foco do time é escapar da zona de rebaixamento. E o time ele vai ter uma sequência muito complicada, né, contra o Botafogo, Flamengo, Fortaleza, e a Copa do Brasil ela vai ser nesse meio. Então eu não sei como o Corinthians ele vai jogar essas duas partidas contra o Juventude. No geral, as duas equipes elas têm uma boa chance de classificar. Eu darei esse favoritismo maior pro Corinthians, como eu disse, pelo fato de decidir em casa. E aí numa eventual semifinal, como eu projetei aqui, Flamengo e Corinthians, aí sim é um favoritismo muito maior para o Flamengo. Assim como do outro lado da chave, né? Quem passar de Bahia e Flamengo vai ter favoritismo muito maior do que quem passar da chave de Corinthians e Juventude. Mas é claro, tudo isso pode mudar. Vamos supor, se o Corinthians consegue três resultados milagrosos contra Fortaleza, Botafogo e Flamengo e consegue ficar de boa no Campeonato Brasileiro, talvez o time ele venha com uma força maior e o Flamengo, por exemplo, pode estar em queda e aí pode dar jogo. Mas no geral, essa é a minha previsão para esse lado da chave. E aí uma final nisso que eu projetei, né, seria entre Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Corinthians. E aí eu acho mesmo que o São Paulo viria muito forte para brigar por esse bicampeonato. E o Galo também viria extremamente forte, né, focando mais nas Copas, tentando salvar o ano. E o Flamengo ele viria muito pressionado, né, porque eu acho que o que a torcida quer realmente não é a Copa do Brasil. Mas ganhar a Copa do Brasil não seria nada ruim pro time atualmente, sabe? E já olhando pro Bahia, cara, é uma conquista perfeita. O Bahia ele ganhar a Copa do Brasil é uma prova de que o trabalho ele tá andando no caminho certo, tá nos trilhos. Seria maravilhoso pro Bahia ganhar essa Copa do Brasil. No geral é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Você tem uma opinião diferente ou não? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Deixe aí nos comentários. Bora fazer aquela interação maneira. Eu acho que no geral é isso que eu tenho pra falar da Copa do Brasil. E vamos falar mais dela quando tiver realmente os confrontos naquele pós-jogo. É isso e até o vídeo de amanhã.